Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor de hematologia da UFRJ, sou presidente da ABHH. Estou aqui com o Luciano Costa, com a Mariana, vamos Kerbal, então a gente vai fazer uma discussão importantíssima, né? A gente está vivendo uma realidade do CAR-T no Brasil. Eu não quero trazer o viés para o CAR-T com mieloma, mas preferencialmente. Sim. Eu acho que a gente pode fazer desse assunto. Acabamos de sair com nós três aqui, mieloma, né? Acabamos de sair de uma excelente mesa, né, de discussão sobre CAR-T, sobre mieloma, e incluindo a discussão sobre o CAR-T. Realmente a gente tem uma aprovação do CAR-T no Brasil e já um lançamento, um pré-lançamento, vamos dizer assim. Então talvez a gente vai ter o lançamento final assim, em setembro lá no nosso International Myeloma Society, né? No congresso anual, que vai ser lá no Rio. Então a gente vai começar a viver a realidade do Brasil. Eu vou pegar um gancho com o Luciano, o comentário que ele fez lá na mesa, né, Luciano? Que o Brasil vai viver uma situação curiosa, né? A gente já tem os biespecíficos aprovados e em uso, e a gente vai ter o CAR-T numa sequência ainda, talvez com uma restrição de slots e tudo mais. Então, um pouco diferente da experiência americana, né, Luciano? Sim, sem dúvida. Aqui nos Estados Unidos, como você sabe, a aprovação regulatória dos CAR-Ts vieram antes dos biespecíficos, e a realidade hoje é que você tem o Cilta-cel aprovado em segunda linha, o Ida-cel em terceira linha, mas para os biespecíficos só a partir da quarta linha. Então isso já cria uma sequência natural de que você acaba utilizando o CAR-T quando possível antes, e que acho que é onde a direção em que acho que o consenso do nossa área de mieloma está confluindo, né? De que sempre que possível utilizar o CAR-T antes. E no Brasil acontece que o biespecífico chegou muito antes, muito mais disponível. Você tem essa população que, em biespecífico, que mais cedo ou mais tarde vai progredir, e cria o dilema, né, de como e se utilizar o CAR-T. E a situação é difícil, porque muito pouco dado, o que a gente tem de dado indica uma eficácia bem menor. Em vez de esperar respostas de 85%, 95%, você espera respostas de 60%. E para mim, eu acho a parte mais preocupante, Ângelo, é o que você nem vê nos estudos clínicos, mas é a parte de que os pacientes que nem conseguem manufaturar um produto adequado, né? Por causa exatamente daquela exaustão, da mudança do perfil das células T que acontece com os biespecíficos. Então, acho que é um desafio, uma oportunidade de gerar dado. Acho que a melhor recomendação que se tem é de sempre que possível, você ter um intervalo, um espaçamento entre a terapia com biespecífico e a coleta de células por CAR-T. Mas isso é transitório, né? À medida que o CAR-T se torna mais disponíveis, vai se tornar, pelo que eu entendo, a aprovação no Brasil vai ser tão liberal quanto a aprovação americana. Então, acho que o objetivo deve ser identificar os pacientes o mais precoce possível e tentar dirigir esses pacientes ao CAR-T antes de dirigi-los aos anticorpos biespecíficos. Acho que a gente já tem, a aprovação foi como dos Estados Unidos, para refratários a LENA, que são expostos a Velcade, ou os que foram triplo expostos. Então eu acho que a partir de agora a gente sabe que o paciente que tiver acesso, a gente indicaria um CAR-T. Mas eu fico bem preocupada porque realmente foi o que a gente vai discutir até na sessão, os pacientes que, a gente tem uma população relativamente grande de pacientes que já estão em biespecíficos e estão começando a progredir. E aí que eu levantei a discussão com o Dr. Luciano, como a gente deve manejar melhor. Porque por mais que caia a resposta, eu não consigo, não sei se o senhor acha que tem algum outro tratamento que teria a mesma resposta de 60% que o Cilta-cel está trazendo. Não. Mesmo depois, então ele continua sendo uma opção mesmo nessa. E aí como a gente então melhora o contexto em geral para esses pacientes que receberam biespecífico, que o senhor já falou dos 3 meses, mas tem alguma outra coisa que a gente consiga fazer para melhorar a célula? Não sei se a gente tem, sei lá, se imunomodulador poderia melhorar essa célula. O que a gente poderia fazer para tentar melhorar a resposta para esses pacientes, né? Na prática, a gente não sabe, né? Mas o que eu tento fazer é quando para a gente essa situação é incomum, mas acontece, eu tento utilizar esses meses de intervalo utilizando um agente imunomodulador, que pelo menos não teria um efeito deletério vamos dizer assim, na saúde das células T. E uma outra coisa que é importante, se você olha os pacientes
que estão progredindo em vigência de anticorpo bispecífico contra BCMA, pelo menos 40% daqueles pacientes vão ter uma perda do BCMA, ou por uma perda, uma deleção dos 2 alelos, ou por a deleção de um alelo e uma mutação do BCMA no outro alelo. Então, parte dessa não resposta é devido às células T, mas parte dessa é devido ao alvo. Então, num contexto desse, às vezes é um fator que me leva a escolher um bispecífico com um alvo diferente antes, né? Então, às vezes, um paciente que talvez não vá partir agora por algum motivo, mas é que vou utilizar um bispecífico, eu tendo a utilizar um bispecífico com alvo de PRC5D, ao invés para preservar, vamos dizer assim, o BCMA para o CAR-T mais tarde. E isso, o senhor vê que pode ser que recupere a expressão do BCMA, ele volte, ou é uma coisa definitiva? Não, infelizmente, o mecanismo mais comum é a perda do alelo, né? Que você não vai entender. Então, assim, a gente tende, se você acha que o paciente vai mais tarde ter acesso a um BCMA CAR-T, talvez seja um motivo para utilizar um bispecífico contra GPRC5D antes de você mesmo utilizar contra o BCMA. E eu sei que a gente não tem, é uma dúvida pessoal, assim, não tem validado para medir o BCMA, mas às vezes a gente tem estudos que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, que a gente conseguiria dosar esse BCMA fora de padrão, assim. O senhor tem algum ponto de corte, assim, tem, não tem? É muito difícil, né? Você tem o BCMA solúvel. E tem que lembrar que o BCMA solúvel, ele não mede só o BCMA, o tumor não é a única fonte de BCMA. A célula plasmática normal tem BCMA. Então, aquilo assim, se você não tem, se o nível é indetectável, você sabe que o tumor perdeu. Mas se o nível é detectável, não dá para dizer que o tumor mantém, que pode ter vindo das células plasmáticas normais. Interessante. Ô, Luciano, você falou, antes de começar a gravação do podcast, ele falou que o mês de julho é mês de férias no hemisfério norte. Mas ele falou que ele teve 12 infusões de CAR-T em julho. Imagino que talvez a maioria tenha sido para mieloma, né? Então, assim, ontem eu conversei também com o Marcelo Pasquini e os dados do CIBMTR, mieloma provavelmente já está ultrapassando em volume de indicação CD19 e talvez chegue, ele tem 2.200 casos para esse ano e talvez chegue até 3.000, né? Como é que está a questão do acesso e dos slots, essa questão toda? É interessantíssimo, né? Quando o CAR-T foi aprovado inicialmente, a primeira dos slots de manufatura, isso foi melhorando ao longo do tempo. Hoje não é um problema para nenhum dos dois, nem para o Guardacel, nem para o Citocel. Por um tempo ainda era problema para o Citocel, agora praticamente não é problema mais. Eu acho, se eu fosse, me fizesse essa pergunta 4, 5 anos atrás, eu erraria de longe, porque eu imaginaria que o maior problema fosse o custo. Uhum. E, na verdade, foi um problema que varreu-se para debaixo do tapete, pelo menos nos Estados Unidos. Não é um fator limitante. O que eu acho que vai acontecer, o que está acontecendo já, é que o próximo fator limitante, o próximo gargalo, vai ser exatamente a infraestrutura dos serviços. Porque o nosso programa, o número de autólogos está estável faz 4, 5 anos. 130, 140 por ano. E o CAR-T para mieloma tem dobrado todo ano pelos últimos 4 anos. É lógico que uma hora isso chega a um teto. Claro. Mas tem que lembrar que são os mesmos médicos, a mesma unidade, a mesma aferese, a mesma equipe de enfermagem. Então, a gente não parou de fazer transplante, a gente não parou de fazer o cuidado convencional dos pacientes, e agora a gente tem que absorver todo esse trabalho adicional, né? Esses slots na nossa unidade de aferese para coletar, as nossas coordenadoras, os coordenadores, né? Então, eu acho que o próximo gargalo, uma certa forma, essa ideia de priorização, não é mais em redor dos lotes de manufatura, mas da capacidade do seu centro.
desafio diferente aqui, né, Mariana? A gente está a gente está começando essa era, né? Você tem lá no Einstein experiência prévia, né, do CAR-T em clinical trial, né, e essa coisa toda. E como é que está o andamento assim dos estudos do início? Da perspectiva de implantação do CAR-T já comercial, vamos chamar assim. A gente participou para mieloma do CARTITUDE 5, né, que é o estudo que comparava a realização de CAR-T em pacientes não elegíveis, comparando com a Lenidex de manutenção ou a infusão do CAR-T. A gente infundiu em alguns pacientes, acho que foi uma experiência legal, no ponto de vista da gente aprender a manejar toxicidades, e eu acho que concordo com o Dr. Luciano falou, a gente tem que ter a estrutura toda, mas uma equipe multiprofissional muito bem treinada, porque é eles que acabam identificando grande parte das toxicidades e aprendem junto com a gente a manejar os pacientes, mas acho que foi uma experiência legal por isso. A gente viu como que ocorre esse CRS, possíveis neurotoxicidades, que eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar, né, prestando atenção também quando a gente começar a fazer o CAR-T para mais pacientes. E a gente espera conseguir começar logo, né, começar a fazer comercialmente para os pacientes com as indicações atuais aprovadas no Brasil, né, os refratários. Mas a gente tem uma boa esperança com relação a isso. Na questão, eu acho assim que ao começar a utilização do CAR-T aqui, para mieloma, a gente tem uma das cautelas principais que eu acho, a gente estava conversando sobre isso, é tentar indicar corretamente esse CAR-T, né? Porque vai haver, como todo novo tratamento, né, aprovado, a tendência é muitas vezes pacientes com múltiplas linhas de tratamento, pacientes quase como salvage therapy, aquela demanda reprimida. Claro que a gente tem os específicos, alguns desses pacientes estão indo para demanda reprimida. Como é que a gente pode não sofrer esse problema? Porque muitas vezes isso acaba, claro, você tem uma aprovação do plano de saúde, a perspectiva do paciente era tal e você acaba que há uma limitação. A gente não pode errar nisso, né? Interessantíssimo. A gente viu isso nos Estados Unidos também, né? A primeira leva de pacientes que recebeu o CAR-T comercial foi desastre, né? Os resultados muito ruins, porque aquela demanda reprimida. A vantagem que a gente vai ter no Brasil é que a aprovação vai uma aprovação de linhas mais precoces. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente lida com isso nos Estados Unidos também, a mentalidade tem que mudar um pouco. Não é o que é diferente do CAR-T com todas as outras terapias é que não é uma terapia que você usa quando você precisa. Uma terapia que você tem que começar a planejar meses depois que você pode precisar. Então, eu acho que você pensar um pouco a mentalidade do transplante, uma mentalidade de consolidação, ao invés de uma terapia que eu vou iniciar assim que o paciente estiver progredindo, faz mais sentido. Nenhuma delas é perfeita. Falar, mas de onde você tirou isso? Bom, do próprio desenho dos estudos clínicos. Se você pegar, por exemplo, o CARTITUDE 4, que influenciou a Bíblia brasileira, são pacientes que 75% deles não tinham recebido anticorpo monoclonal. O braço controle foi um regime que a maioria dos pacientes recebeu DARA-PD, quer dizer, o paciente sendo exposto pela primeira vez a DARA. Quer dizer, a maioria dos pacientes, a randomização, coletaram e começaram o DARA-PD. A maioria dos pacientes responderam a DARA-PD, a gente sabe porque só olhar o braço controle. E esses pacientes, apesar da resposta à terapia convencional, ainda se beneficiaram de parar a terapia convencional e receber o CAR-T, né? Então, a ideia é que se você tem esse paciente com esse perfil, o paciente está progredindo nos primeiros 3 anos pós-transplante, que os 3 anos iniciais de Lena, que foi paciente de segunda linha, ou paciente que tem mais de 2 linhas, está começando um novo regime, o regime está funcionando, é hora de você começar a trabalhar em direção ao CAR-T e não esperar o paciente progredir, sabendo que, de fato, o CARTITUDE 4 e o KarMMa-3 mostra que, para pacientes respondendo a uma terapia nova, você interromper após 2 ciclos e infundir o CAR-T, melhora o prognóstico deles em relação a você continuar aquele mesmo regime, que é uma mentalidade de consolidação, que é o que a gente faz no transplante. A gente começou VRD ou DARA-VRD,
Você não fala, vou esperar para progredir para eu dar o transplante. Não, você dá o transplante como parte da intenção terapêutica que você sabe que vai melhorar o resultado daqueles pacientes. É isso, né, Mariana? É um tratamento de alto custo, é um tratamento que envolve uma estrutura muito bem complexa. Então, a indicação correta e começar bem, eu acho que vai ser uma mensagem extremamente importante para aqui, para o Brasil. Então, a gente precisa ter isso. Eu acho que a gente está nos nossos 15 minutos programados. Se vocês, pessoal da produção aqui não interromper, a gente fica mais 15, mais 15. Pergunta não falta para falar para vocês. Pergunta não falta. A gente continua nas sessões. A gente continua nas sessões. Queria agradecer aí a vocês, ao Luciano, a Mariana e a todos que vão ouvir. Lembrando, não posso deixar de esquecer de convidar para o nosso congresso do International Myeloma Society, 25 a 28 de setembro, lá no Rio. Faltam menos de 2 meses, contagem regressiva. Estaremos lá todos, tá? Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.